Ti toda a honra, toda a glória, Jesus. Aleluia, Santo Deus. Convido que você abra a palavra. 1 Coríntios capítulo 13, nós vamos ler um verso apenas. 1 Coríntios 13, apenas um verso, o verso 7. Apenas o início do capítulo, do versículo. 1 Coríntios 13, 7. Diz assim: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Que o Senhor possa falar conosco nesta manhã. A palavra de hoje eu falei para o pastor Silvio, como diz aí os jovens, né? É um spin-off, né, Saulo? Um derivado, né? Um fruto. Ela foi gerada a partir da mensagem da semana passada do pastor Silvio. Porque tudo que se faz gera uma consequência. Tudo que há no universo foi gerado a partir de algo já existente. Somente Deus pode criar algo, como diz no latim, ex nihilo, que significa a partir do nada. Deus diz, haja luz, não existia nada, e Ele sim cria. Agora nós criamos a partir do que já está existente. E para cada ação que se toma, cada atitude que tomamos, geramos algo em troca. E eu intencionalmente quis basear aqui em cima de uma mensagem que o pastor tinha pregado semana passada. Hoje, nós comemoramos o dia daquelas que geram a vida. E como foi falado semana passada do amor, eu gostaria de prosseguir também falando desse amor, o amor ágape, que não deseja nada em troca, que não precisa de motivo nenhum para amar. Ele ama porque ama e ama. A finalidade dele é o amor. E o amor de mãe, né, é algo especial, é algo diferente. E eu quero louvar a Deus hoje por cada mãe aqui presente e por cada uma das mães que assistem aí pela live. Agradeço aí as orações, inclusive pela minha segunda mãe, a minha sogra, que está lá se recuperando da cirurgia. Minha esposa está lá cuidando dela. E é algo tremendo, né, que Deus tem para tratar conosco hoje. Engraçado que nós nos relacionamos com as nossas mães de acordo com a faixa etária. Veja bem, quando você tem 4 anos de idade, você pensa assim: minha mãe pode fazer qualquer coisa. O menino, a menina, quando olha com 4 anos de idade para a mãe, ele olha maravilhado. Ele fala assim, a mãe sabe tudo. Pode fazer qualquer coisa. Quando chega nos 12, a criança, na verdade, pensa assim, a mãe não sabe tudo, tudinho, não. Ele já começa a dar uma duvidada. Aos 14, você pensa, na verdade mesmo, a mãe não sabe de nada. Aos 18 você vai dizer, a mãe está desatualizada, atrasada nas ideias. Principalmente quando você não sabe mexer com computador e celular e o teu filho parece que nasceu já com aquilo na mão, né? Aos 25 você pensa, a mãe sabe de algumas coisas. Quando você chega aos 35, você diz, antes da gente decidir, deixa eu primeiro perguntar para minha mãe. Aos 45, você diz, eu queria saber o que minha mãe acha disso. E aos 65 anos, você vai dizer, eu gostaria de poder conversar com a minha mãe só mais uma vez. Talvez você tenha esse sentimento com você nessa manhã, que assim como eu, já não tem mais a mãe viva aqui na terra.
E quando você finalmente amadurece, você finalmente se torna pai, se torna mãe também, aí é que você vai entender o tamanho da responsabilidade que é criar filhos. E você vai dar razão à sua mãe por muitas coisas que ela dizia. Quando a gente é criança, como diz o apóstolo Paulo no próprio capítulo 13, fala, quando eu era menino, pensava como menino, falava como menino, agia como menino. Eu lembro que eu era criança e eu via as crianças lá da escola com aqueles apontadores lindos, tinha uns de capacete, acho que eu já gostava de moto naquela época, e aquela coisa que me enchia os olhos, a minha vontade era ter um apontador de capacete daquele. E a minha mãe falou, quando eu comecei a escola, olha, eu não vou te dar apontador, eu já era o 6º filho. E ela já era bem vivida, ela sabia muito bem o que falava, né? Eu não vou te dar. Quando você quiser, você traz o lápis aqui para a mãe que eu vou apontar. E a minha mãe apontava com faca. Com faca. E eu tinha uma vergonha danada dos meus lápis, que era tudo quadrado, esquisito, apontado com faca. E eu queria que ela apontar no apontador. Aí, quando eu fiquei mais velho, eu fui para a ETEC, na época chamava ET. E eu fui fazer um curso de desenho. E na matéria de desenho técnico, a professora foi fazer lá uma correção no meu desenho e falou, me dá teu lápis. E eu dei o meu lápis apontadinho com apontador. A professora olhou para mim e virou, olha, na minha matéria não se aponta lápis com apontador. Daqui uma lâmina, pegou o estilete e apontou. E eu disse, não é que a velha estava certa? A gente vai amadurecendo e vai criando coisa. Uma bobagem que eu tinha vontade de comer hambúrguer desses que vende aí no fast food, que parece uma chapa de papelão. E a minha mãe em casa fazia com carne moída. Aquele negócio grosso, aquela coisa toda. E eu falava, não é igual da televisão. Eu queria aquele igual da televisão, aquela coisa congelada, dura. Né? Aí você vai nos Estados Unidos a primeira vez e lá está lá o cara lá fazendo um hambúrguer caseiro em casa. E aí ele falou, não, aqui nos Estados Unidos a gente faz com carne moída. E eu falei, a velha estava certa. Há um ditado que diz que quando Deus quer fazer um bom trabalho, quando Deus quer que um bom trabalho seja feito, Ele escolhe um homem. Mas quando Ele quer que um trabalho extraordinário seja feito, Ele escolhe uma mulher. Olha só, Joquebede, olha só como Deus usou desde o princípio. O povo como no cativeiro do Egito. E Deus usa uma mulher, Joquebede. Primeiro, para que essa mulher ela teve fé suficiente para crer que o filho dela estaria a salvo dentro daquele cestinho e colocar naquele rio para que o rio levasse. E ela tinha fé para que Deus guardasse a vida do seu bebê, a ponto de Deus preparar a princesa do Egito para cuidar do seu filho como um príncipe, mas ele foi amamentado pela própria mãe. Porque Deus já tinha um propósito de que ele haveria ser o libertador do povo de Israel. A própria linhagem do rei Davi se inicia, na verdade, com Ruth, que havia ficado viúva e amou a própria sogra idosa de uma forma tão linda, que Deus agiu milagrosamente, fazendo com que ela se casasse com um homem bem-sucedido, e ela ali gerou filhos, e depois os filhos dos filhos, e seu bisneto veio a ser o grande rei chamado Davi. A história da preservação do povo judeu passa por um poderoso livramento que Deus deu através de uma mulher chamada Esther, que se colocou à frente do rei da Pérsia, temendo por sua própria vida, para anular o decreto que tinha por objetivo exterminar os judeus da face da terra. Nos evangelhos, já no Novo Testamento, vemos então a história de uma jovem chamada Maria, que foi escolhida por Deus para fazer cumprir a profecia e salvar o mundo. Tantas belas histórias sobre mulheres, algumas delas mães, que poderíamos gastar horas estudando. Mas hoje eu quero falar sobre uma mulher que vivia em Ramá.
Abra a tua Bíblia aí em 1 Samuel capítulo 1. Glória a Deus. Diz assim, 1 Samuel capítulo 1, havia um certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeorão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Rofini e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher, Penina e a todos os seus filhos e filhos dela. Mas a Ana dava porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor tinha deixado estéril a sua rival, a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Olha aí, a história dessa mulher sofrendo aí, né? Pelo fato de não poder ter filhos. Um desejo de gerar e não podia. E o marido também ajudava, que era uma beleza, quer dizer, não, eu sou melhor para você do que 10 filhos, né? O dia que eu estou bom, 11, 12, quem sabe, né? Eu valho mais, né? E a gente abre um parênteses aqui para falar a respeito da infertilidade na Bíblia. Na cultura da época, ter filhos era sinônimo de prosperidade. E quanto maior a quantidade deles, melhor ainda seria. Era tão necessário isso que nós não tínhamos um plano de aposentadoria na época. E o filho tinha que cuidar da mãe quando fosse mais velha. O próprio Cristo tinha ideia do que era essa responsabilidade. E ele na cruz, em João 19:25, vai dizer: perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu ali a sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: eis aí o teu filho. E ao discípulo: aí está a tua mãe. Daquela hora em diante o discípulo a levou para casa. Não é que ali Jesus estava dizendo que Maria seria mãe de todos, mas Jesus, como sendo o primogênito de Maria, ele tinha a responsabilidade de dar um cuidado a ela. E na cruz, sofrendo, entregando a sua vida, ele vira para o João e fala: cuida da minha mãe. E João acolhe Maria, porque Jesus entendia isso. Primeiro ponto, ligado a Coríntios 13, o amor tudo sofre. Ana sofre culpa por pensar que seu esposo teve uma segunda mulher por conta disso. Era assim que dizia a cultura antiga, que quando um homem não conseguia ter filhos com determinada mulher, ele podia trazer uma outra para que tentar deixar a descendência. E Ana sofria humilhação de sua rival, que fazia chacota dela. O verso 6 diz: e porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. A mulher, além de sofrer sabendo de sua própria condição, em que estava, ainda tinha que aguentar a outra, provocando, irritando. Ela não tinha fome. O Eucana, o esposo, dava uma porção maior para ela, porque assim se honrava naquela cultura. Quando José do Egito encontra com Benjamim e todos os irmãos, ele dá uma porção maior a Benjamim. Era assim que se fazia. Mas ela não comia, não tinha apetite. O amor tudo sofre. Segundo, o amor tudo crê.
Ana vai ao santuário do Senhor e faz um voto a Deus, porque crê que Deus era capaz de mudar a sua história. Ainda em 1 Samuel, a partir do capítulo 1, a partir do verso 9, vai dizer: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se tu me deres atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim e não esqueceres da tua serva e mais lhe deres um filho, então dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Ali aquela mulher desesperada começa a orar ao Senhor, e ali mexia os lábios, mas não se ouvia som, e o profeta Eli vai dizer: essa mulher está bêbada logo cedo, mulher, larga a bebida, o que é isso? Logo aqui você já querendo envergonhar todo mundo aqui, e ela vai dizer: não, meu senhor, eu não estou bêbada, nem bebi vinho, eu estou desesperada. E ela vai dizendo que não se trata disso, meu senhor, sou uma mulher angustiada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. E ali, quando ela vai falar a respeito da aflição dela, no verso 17, Eli vai dizer: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E disse ela: espera que seja benevolente com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não mais estava abatido. Mudou a feição do rosto. A Bíblia diz que com um coração alegre aformoseia o rosto. Ela creu, já não estava mais com um olhar de desesperada, mas estava confiante naquilo que Deus havia prometido, naquilo que ela havia pedido. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Ela se deita com seu esposo e aguarda 9 meses. E não foi uma espera de quem não sabia se seria atendida, mas foi uma espera acariciando a barriga, sentindo os chutes e preparando o enxoval. E no verso 20 vai dizer: assim Ana engravidou e no tempo devido deu à luz a um filho, e lhe deu o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. O nome Samuel pode ser tanto interpretado como o Senhor ouve, Deus ouve, ou é o nome do Senhor, né? Porque a palavra Shema significa ouvir, e Shem é nome, percebe? Então, Deus ouviu o meu pedido, Deus ouve verdadeiramente. E aquele menino depois vai ouvir a voz de Deus também. Ana entende que tudo aquilo que Deus dava a ela, na verdade, era do próprio Deus. Inclusive o seu filho era emprestado de Deus, para terminar com sua vergonha. Ana espera o tempo de desmamar o menino e cumpre o voto que ela mesma havia determinado. E note que Deus foi misericordioso com Ana, porque ela prosseguiu gerando. No capítulo 2, verso 20 vai dizer: Eli abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: o Senhor dê a você filhos desta mulher, no lugar daquele que por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltaram para casa, e o Senhor foi bondoso com Ana, e ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Você vê que ela mesmo pediu, o Senhor tirou a sua vergonha, porque agora a rival não estava mais podendo caçoar dela, ela estava grávida, deu à luz, e ela tinha prometido ao Senhor, e ela: não, eu falei que eu ia levar no templo, e levou, e esse homem depois se tornou um grande profeta de Deus, mas Deus acrescentou outros a ela também.
não tinha medo de devolver ao Senhor, porque sabia que na verdade tudo era dele. Porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. Ana sofreu, Ana creu e esperou. Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Mas nós vemos no Novo Testamento, em Jerusalém, a história de outra mulher, que curiosamente também se chama Ana. Mas que teve uma trajetória um pouco diferente da mãe de Samuel. Em Lucas 2:36, diz assim a palavra do Senhor: estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela era muito idosa, havia vivido com seu marido 7 anos. E depois de se casar, então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Olha só. Ela havia se casado, viveu com o marido 7 anos. E depois ficou viúva. Não gerou filhos. Continua dizendo, nunca deixava o templo. Adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. E aí a Bíblia vai dizer que quando ela estava ali no templo, ela viu Simeão, que tinha recebido a promessa de que veria com os seus olhos o Salvador. E Jesus, em forma de bebê, é apresentado no templo para se cumprir então a profecia, para se cumprir a palavra. Simeão profetiza sobre Jesus e que ele veria o Messias, e ali ele vai dizer: despede em paz o teu servo, pois os meus olhos viram a tua salvação. Aquele homem contempla então com seus olhos aquilo que ele tanto esperava. E quem estava lá e viu? Ana. Verso 38 diz: tendo chegado no exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. Essa mulher Ana, que era viúva há tantos anos e sem filhos, estava lá, dedicava a sua vida a adorar, jejuar e orar no templo. Quem sabe ela havia pedido, como Simeão, que pudesse contemplar o Salvador também. E sofreu, talvez, julgamento pela sua condição da sua viuvez, mas creu em Deus a ponto de dedicar a sua vida no templo, e esperou talvez esse sinal de Deus, e agora contemplou com os seus olhos, não os seus filhos, não os seus próprios netos, mas pôde contemplar o Filho de Deus. As mulheres estéreis na Bíblia marcaram a Bíblia. Sara, esposa de Abraão. Rebeca, esposa de Isaac. Raquel, esposa de Jacó. Todas elas estéreis. Ruth, esposa de Boaz, também foi infértil até na época em que era casada ainda com Maalon. A Bíblia não diz a respeito dessa mulher ter filhos antes de voltar para Israel. Isabel, esposa de Zacarias, que veio a ser a mãe de João Batista, já em idade avançada. Essas mulheres inférteis foram consideradas as matriarcas mais piedosas e justas de acordo com a Bíblia. Eu não disse no começo que tudo que nós fazemos se gera fruto, consequências das atitudes que tomamos, dos atos que fazemos. Para cada ação há uma reação. Isso se estuda até na física. Infelizmente, alguns se tornam pais e mães do pecado. E quando Tiago 1,13 vai dizer: quando alguém for tentado, jamais deve dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um,
porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esse arrastado e seduzido. E então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e ao pecado, após ter se consumido, gera a morte. É forte isso. Mas a união do pecador com a cobiça engravida e dá a luz ao pecado, e o pecado consumado gera a morte, ou seja, a morte é o neto, é a descendência do pecador. É o próprio texto bíblico que usa esse termo, engravida do pecado. Porque justamente é a ação, é a consequência, é a geração de uma consequência de uma atitude, de algo que foi feito. A viúva Ana do templo sai pregando a todos a respeito do bebê, que agora também era um pouco seu também. Pois aquela criança preencheu o vazio que lhe trouxe sentido, gerando a vida e a esperança nos corações daqueles que ouviam a respeito dele. Ah, mas é um pouco demais você usar esse termo, esse filho também era um pouco dela. Quem é demais é Isaías 9,6, que vai dizer: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Jesus foi o filho que essa mulher nunca teve. Ela pega esse menino no colo e fala: obrigado, Senhor. E o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A viúva Ana então ganhou filhos e filhas, que ela se tornou então mãe na fé de tantos outros filhos que ela nunca havia imaginado. Às vezes a gente pensa, eu sei que hoje é dia das mães, assim, mas assim, a gente tem que abrir um pouco a mente, meu irmão. Porque até o apóstolo Paulo considerava como mãe alguém que não havia gerado ele. O apóstolo Paulo, em Romanos 16:13, vai dizer: saúdem Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, a quem tem sido mãe para mim também. O apóstolo Paulo não cita a mãe biológica dele. O apóstolo Paulo não cita a mãe biológica, mas ele cita a mãe do Rufo. É a minha mãe também. Nós não sabemos o que essa mulher fez para o apóstolo Paulo, mas algo ficou marcado aqui, que ele honrou essa mulher na Bíblia Sagrada. Meu irmão, há algo de misterioso, algo de maior, porque as consequências daqueles que nos amam marcam as nossas vidas. E Jesus explica esse conceito mais extenso de família, que muitas vezes a gente não entende. Certa vez em Mateus 12:46, vai dizer: falava ainda Jesus à multidão, quando a sua mãe e os seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo lhe falar, e diz: alguém disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querendo falar contigo. E Jesus vai dizer: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus claramente chamou mulheres que tinham um amor tão grande na palavra e no ensino de mãe. Um filho se nos deu. Filhos espirituais trazem alegrias reais. E Deus nos convida a sermos pais e mães de tantos que carecem de apoio e de ajuda. Tantos que se consideram abandonados, mas a Bíblia garante no Salmo 27:10: ainda que me abandonem o pai e mãe, o Senhor me acolherá. Isaías 49:15 diz: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Agora é importante, meu irmão,
que aqueles filhos que são gerados da carne, o pastor Silvio foi na oração aqui falar tudinho que eu ia falar. João 3:3 diz: em resposta Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus e se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer ainda sendo velho? Claro que não pode entrar segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreenda pelo fato de eu dizer: é necessário que vos nasça de novo. Mesmo você que é mãe na carne, saiba que você precisa gerar o teu filho espiritualmente também. Aquele que nasceu da carne tem que nascer do Espírito também. E se Deus te incumbiu uma pequena vida, que você possa instruí-lo no caminho em que deve andar, para que quando crescer ele não abandone a fé. Você, com certeza que está presente aqui, já nasceu da carne, senão você não estaria aqui. Nascido de uma mãe. Mas você deve nascer do Espírito. A palavra diz lá em João 1:12: contudo, aos que receberam, aos que creem no seu nome, e deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Quem sabe você tem ainda esperança de alguém na sua família que venha ainda aceitar a Jesus como Salvador, a trilhar o caminho da eternidade. Que você possa ainda colocar isso em oração, como Ana fez. Como Ana dedicou no templo, e a Ana do Antigo Testamento orando ao Senhor e tido como louca, tido como bêbada. Mas que você possa saber que, mesmo sofrendo, que você possa continuar a crer e a esperar. Porque aquele que sai chorando e caminhando pelos campos, com júbilo vai ceifar, colhendo os feixes. A palavra do Senhor nesta manhã possa gerar no seu coração. Como eu disse, tudo aquilo que vem de Deus gera algo em troca. Você, mãe, gerou. Você, pai, um dia vai chegar teu dia. Eu vou pregar no dia dos pais, mas eu quero focar aqui na mãe, né? Quem sabe, o que eu quero dizer para você é justamente isso. Você gerou algo porque Deus permitiu. Quem sabe você nunca gerou nada do teu ventre, mas existem pessoas esperando para que você seja a mãe espiritual deles, a mãe na fé, o pai na fé, e tantos outros que Deus tem colocado na tua vida para que tu possa ministrar bênção e Jesus na vida dele, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Aplauda o Senhor, Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Aleluia.